Cidade Notícia. Olá, está começando o Cidade Notícia. O que aconteceu em Carangola e região nessa semana você confere agora. Bom dia! Hoje vamos acompanhar uma reportagem especial vinda da cidade de Iubá, realizada pela oficina de telejornalismo do Grupo News. A repórter Lucimar Silva nos conta agora a triste história de uma mulher que sofria agressões em casa. A violência contra as mulheres tem tido cada vez mais espaço nos noticiários, mas não é preciso ir muito longe para ver que esse tipo de crime continua e ainda tem feito muitas vítimas. Acompanhe nessa matéria. Como que foi que aconteceu? Ele chegou em casa bêbado? O que aconteceu? Chegou em casa, daí ele pediu uma cerveja para tomar, ele tomou uma cerveja e queria me obrigar a eu tomar essa cerveja bêbado, mas no bico da garrafa. E eu falei que eu não ia beber. Um grito, uma ameaça, um tapa, um crime. Todos os dias, milhares de mulheres no mundo são agredidas por maridos, namorados, companheiros. E a violência contra a mulher em pleno século XXI segue fazendo suas vítimas. Quantas mulheres não carregam a culpa por terem sido vítimas de violência? E quanta violência já não foi justificada nos tribunais em defesa da honra masculina? Em uma sociedade que o homem é considerado dominante, a mulher muitas vezes fica com um papel secundário, o que influencia na atitude violenta deles e na dificuldade delas em reagir. Dessa forma, tanto a agressão quanto o silêncio têm sua base na sociedade, como explica a psicóloga Elizabeth de Araújo. Ela sente vergonha e despreparada para enfrentar o mundo, né? A sociedade, as mulheres de hoje. Elas mudaram algumas situações, sim, mas o papel ainda que a sociedade reserva é diferenciado. Os homens que agridem ou negam que tenham feito ou atribuem a violência que cometeram a uma inconsciência temporária, muitas vezes motivada por algum tipo de vício. Vítima de agressões do marido por mais de 10 anos, Tina sentiu na pele os efeitos do vício do companheiro e da falta de alternativas. Já tinha 2 filhos, grávida do 3º, e ele saiu um dia à noite, ele usou muita droga e chegou em casa quebrando tudo que a gente tinha. E eu fui tentar parar ele e me bateu a primeira vez. E qual foi a sua reação? De medo, mas não podia fazer nada, porque eu tava louco, tava transtornada. E eu com 2 crianças em casa e grávida. Fui pro quarto, fiquei com os meus 2 filhos na cama, esperando o dia amanhecer, porque não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. E depois da primeira, isso foi virando rotina pra ele, né? Porque foi a primeira vez, eu não reagi, não fiz nada, então... Por quê? Tantos anos aguentando essas agressões todas? Porque desde que eu engravidei a primeira vez, a minha mãe me tirou de casa e a gente ficou muito tempo sem conversar. E eu não tinha pra onde ir. O pai dele ficava fingindo que nada estava acontecendo, apesar de morar na casa de baixo. E a minha mãe também fingia que não estava acontecendo nada. Aí eu vou fazer o quê, né? Com 5 eu vou pra onde? Sem ter para onde ir ou com quem falar, Cristina suportou as agressões. Para explicar o que acontecia, ela mentia. Batia o olho na porta, ou que eu caí da escada, bati o braço na quina do armário, coisas assim. E por outro lado, as pessoas pareciam não querer saber a verdade. No fundo todo mundo sabia, né? Mas ninguém falava nada. Na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Mulher de Iubá, as denúncias aumentam a cada dia. Mas isto é visto como positivo, como sinal de que as mulheres estão cada dia menos tolerantes com a violência que sofrem. Geralmente as mulheres elas entram num ciclo de violência, que é a primeira agressão, depois o perdão, depois a tolerância, depois o retorno, né, da agressividade do marido, do companheiro. Então, o que traz geralmente as mulheres aqui é que elas estão cansadas de perdoar. Elas estão cansadas de dar o que elas mesmas chamam, dar uma segunda chance. De acordo com a Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, as agressões cometidas no ambiente familiar de um homem contra uma mulher podem ser de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Os crimes a partir dessas agressões podem ser de ameaça, de agressão ou de lesão corporal.
e são punidos de acordo com cada caso. Surpreendentemente, eu vou te falar em termos de 90% das ocorrências são de ex-companheiros, ex-marido, muito menos daquele que convive com ela. Nós temos aquele que convive com a mulher, mas nós temos um número muito grande de registros de ocorrência, que seja de ameaça, que seja de agressão, que envolve ex-marido, ex-companheiro. A violência doméstica, ela não é só a agressão física, não existe a violência doméstica que fere a integridade física da mulher, da vítima, que fere a honra da vítima, tem a violência psicológica, tem a violência material, aqui a título de esclarecimento, aquele indivíduo que chega em casa violento, quebra tudo, mas não encosta a mão na mulher e não ameaça. O que eu posso falar hoje, a pena de lesão corporal leve, uma agressão que causa escoriação, hematoma, que a vítima não corra risco de vida, isso leva até 3 anos de detenção. Hoje, Cristina não vive mais com o homem que a agredia. Mas mesmo com o fim do relacionamento, ficaram as marcas. Você perdoou ele? Não. Não mesmo. Desde 2005, a Secretaria de Políticas Especiais para as Mulheres criou um serviço de atendimento e denúncia, pelo número 180. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados e finais de semana e em todo o território nacional. E na manhã dessa quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Carangola e o movimento Jovens Construindo a Cidadania realizaram um trabalho de divulgação sobre os perigos da dengue e como evitar a proliferação do mosquito. Quem passava pelo local era orientado de como agir em caso de suspeita de contaminação e como proceder na prevenção. Cidade Notícia. O jogador nascido em Carangola, Mike, lateral do Cruzeiro, é negociado com futebol europeu. Mike chegou na Toca da Raposa em 2010 e foi promovido no final do ano passado para o time principal. Mike está participando este ano da premiação Troféu Globo Minas na categoria Revelação e concorre com seu companheiro de equipe Vinícius Araújo e com Marcelo Rosa do Vila Nova. Um casal foi preso nesta quinta-feira em Divino durante uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico. Na casa deles foram encontradas pedras de crack, cocaína e R$4.000 em dinheiro, que faziam parte do esquema de distribuição das drogas. O casal foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Divino e vão responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. Um passageiro que usa o ônibus que faz a linha Eugenópolis a Muriaé registrou na manhã do último sábado a superlotação que enfrenta, segundo ele, todos os dias. Os passageiros pagam R$ 3,85 de passagens e são obrigados a fazer o pagamento ao motorista, porque o cobrador não consegue andar dentro do ônibus. E por volta da 1h da tarde dessa terça-feira, dia 8, um corpo foi encontrado na estrada entre Cataguases e Leopoldina, nas proximidades da Aurora Têxtil. Segundo informações, se tratava de um homem adulto. A polícia ainda não identificou o corpo, que pode ter sido morto há mais de uma semana, porque se encontrava em adiantado estado de decomposição. E as autoescolas serão obrigadas a usar simuladores de direção. Os cursos de aprendizagem serão obrigados a utilizar os simuladores nas aulas. A regulamentação da medida será aplicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A intenção é que, a partir da realidade virtual, os futuros condutores possam aprimorar as habilidades de direção. A Prefeitura de Carangola informou que na próxima semana a empresa responsável pela construção do calçadão da Pedro de Oliveira irá realizar os reparos necessários. A obra, no valor de R$300 mil, foi iniciada em março de 2012 e concluída em apenas 90 dias. Agora é só aguardar. Daniel Belucci para o Cidade Notícia. E confira agora o informativo Câmara Acontece. A noite dessa terça-feira na Câmara Municipal foi movimentada. A convite do vereador Candinho, o empresário e representante da construtora Rubner, o senhor Cristóvão Pereira Rubner, empresa responsável pelas obras do Córrego do Rodrigues no Coroado, a quadra da Lacerdina e a pavimentação e obra de saneamento básico no futuro bairro Vitória, compareceu à sessão. O vereador solicitou da empresa respostas sobre valores, datas e detalhes dos contratos. Nervoso e confuso em algumas respostas, o empresário disse que não estava preparado para tais perguntas. Eu não tenho agora aqui em mente, nem preparado para
O vereador Tatá, em sua fala, mostrou-se indignado e desabafou. Hoje, por exemplo, nós temos aqui uma comunicação da empresa de ônibus que faz o transporte circular aqui, de que vai parar de passar ali, porque não tem condição do ônibus passar ali. Então eu acho que houve uma falha aí. Em que sentido? Tudo bem, não tinha um recurso para paralisar a obra, tudo bem. Mas não poderia ter deixado a situação do jeito que deixou. Simplesmente abandonou lá o local e hoje a rua está cedendo para dentro do córrego, está causando um transtorno muito grande e isso aí é uma situação assim, muito complicada. A reunião seguiu quando, pela segunda vez em menos de um mês, o prefeito César Ricardo compareceu à sessão. Com o pedido do vereador Carlos à mesa diretora, o prefeito foi convidado a usar o espaço para falar. O prefeito começou falando da importância da união dos poderes neste momento, destacou os problemas enfrentados e apresentou à Câmara novos projetos. Pediu também aos vereadores que pudessem se unir em prol de Carangola. Falou de uma reunião realizada com a diretoria do Sindicato Rural sobre um não possível repasse financeiro para a realização da exposição. E, por fim, comentou sobre uma reportagem divulgada em um jornal de Minas, com problemas com a Justiça e até a Polícia Federal. Porque eu lamento muito que aconteça isso em Carangola. As pessoas não aprenderam, mesmo o que aconteceu com o doutor Fernando, que tanto mal fez para todos nós, as pessoas não aprenderam. E nós disputamos a eleição com os dois candidatos contra nós. Que dia que eu delegrei a imagem dos outros? O vereador Leandro Filho também comentou sobre a reportagem no jornal. Só leva, como você falou aí, pedrada, essa pedrada de hoje, só recebe pedrada a árvore da fruta. Se prepara que vai receber muita pedrada, porque serão os grandes frutos que Carangola vão receber. Então os frutos, eu sei que a árvore vai dar muito fruto, vão receber pedrada. Que num país democrático como o nosso, eu aprendi uma coisa muito importante a respeito da urna, que as urnas, as palavras final da urna nos deixam nessa casa. Ao final, com exclusividade, o prefeito César Ricardo falou com a TV Cidade, disse sobre uma possível perseguição e concluiu. Me disseram que tem algumas informações ali, inclusive sobre Polícia Federal, algumas coisas, que eu nunca tive nenhum problema com Justiça Federal, nem conhecimento da matéria eu tenho. Entendi. Nunca tive uma intimação, nunca fui ouvido, entendeu? Nunca tive um pedido de esclarecimento a respeito da Polícia Federal. Quer dizer, então, tudo leva a crer que é mentira. O relógio tinha parado, mas a sessão não. Os vereadores seguiram. O vereador Marlon justificou sua ausência na última reunião. E nesta, quem não compareceu foi o vereador Luciano Amaral, que participava de um congresso. O vereador Rivan fez um requerimento solicitando a retirada do lixo acumulado na estrada Carangola Espera Feliz, próximo a um dos acessos à Lacerdina. O vereador Ronaldo pediu uma moção de aplausos ao diretor de esporte José Nilson e sua equipe. O vereador Candinho também pediu uma moção de aplausos para Manuelzinho Leal e José Roberto pelos 30 anos do evento e inventos. Pediu também uma moção de aplausos para o lutador de jiu-jitsu Bruno de Souza, que representou Carangola no Campeonato Brasileiro na modalidade e ficou em 5º lugar. O vereador pediu uma moção de aplausos para a nova diretoria da Associação do Bairro Santo Onofre, onde foi eleito o presidente Leonardo da Cruz. Também foi feita uma proposição à Secretaria de Esportes para que fossem providenciadas material esportivo e reformas no campo do distrito de Ponte Alta. Fez também um requerimento ao Semasa para que pudesse realizar uma limpeza no Morro do Cruzeiro. O vereador Joel pediu uma moção de aplausos para a equipe médica e funcionários do pronto-socorro, alegando que levou seu tio para o atendimento e foi muito bem recebido. Pediu também uma moção de aplausos para a nova diretoria do Conselho Tutelar. Parecia que a reunião iria terminar tranquila, até que Roseli dos Santos, de Alvorada, revoltada com o pedido de aplausos do vereador Joel, disse que foi atendida pela médica Thaís Lanes e se não fosse o ciclo de amizade, teria morrido. A mulher continuou argumentando, enquanto os vereadores iam saindo. Compareça às reuniões da Câmara às terças-feiras, a partir das 18 horas. É bom para você, é bom para todos nós. TV Cidade, uma emissora educativa da Fundação Vale do Carangola.